Muito boa noite, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Hoje é o dia 11 de julho, é uma quinta-feira. Celebramos o dia de São Bento, um dos santos simpáticos aos animais. Vamos ouvir sua história. Poucas figuras de santos têm exercido tanta influência sobre os destinos da humanidade como São Bento, patriarca do monaquismo ocidental. Bento nasceu em Lúrcia, não muito longe de Roma, em 480. Seus pais, de nobre linhagem, o enviaram para a cidade eterna a fim de que se formasse nas ciências liberais, visando uma boa colocação na magistratura. O Império Romano estava esfalecendo-se frente à pressão dos invasores bárbaros. O último imperador, Rômulo Augustulo, entregou o comando da Itália a Odoacro, rei dos Érulos, em 476. O ambiente romano era leviano e frívolo demais para o jovem estudante Bento, que, aspirando a ideais superiores, acabou se desgostando. Retirou-se às montanhas da Úmbria e, imitando o exemplo de outros eremitas, escolheu uma gruta quase inacessível num penhasco chamado Subíaco, a fim de entregar-se à oração, à meditação e à ascese cristã. Outro eremita, de vez em quando, lhe fazia descer num cesto um pouco de pão para completar a pouca alimentação. Não existiam ainda na Itália instituições monásticas, ao contrário do Oriente, onde já havia uma tradição a respeito. Os mosteiros fundados por Santo Honorato e São Cassiano, um século antes na França, eram pouco conhecidos na Itália. Bento sentiu-se inspirado em fazer sua experiência eremítica e monástica. Ficou 3 anos na solidão daquela gruta. Sua experiência aos poucos contagiou outros jovens desejosos de cultivar os valores espirituais. Entre os primeiros discípulos contam-se São Mauro e São Plácido. A experiência de São Bento foi amadurecendo com o estudo das regras monásticas de São Pacômio e de São Basílio, procurando assimilar o que havia de melhor e adaptando-o ao espírito romano. Aos 40 anos de idade, não encontrando mais condições de sossego por interferências estranhas, Bento deixa Subíaco rumo para o sul de Roma e constrói o famoso mosteiro de Monte Cassino, considerado centro propulsor da vida beneditina em todos os tempos. No cume de um monte, este mosteiro devia realizar o ideal da vida consagrada, não em cenóbios em que o monge vive sozinho, exposto a perigos e ilusões de fixismo religioso, mas em vida comunitária, sob direção de um mestre espiritual, o abade, que vem de abas, pai, num mosteiro autossuficiente. A expansão que alcançou esta iniciativa monástica foi impressionante. 200 anos mais tarde, a regra beneditina vigorava em toda a Europa, eliminando praticamente todas as demais formas de vida consagrada. Este sucesso não foi casual, mas inerente ao equilíbrio e sensatez da regra, pois o fim da regra de São Bento era formar cristãos perfeitos, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo mediante a prática dos mandamentos e conselhos evangélicos. Esta perfeição, pensava o santo, era mais fácil ser atingida na vida comunitária do que na solidão. Nesse sentido, a regra de São Bento marca um claro progresso em relação à regra individual, eremítica e cenobítica. Outro precioso fator era o equilíbrio e a moderação. A regra devia ser possível a todos e adaptável à capacidade de cada um, de modo que os fortes possam desejar mais e os fracos não se sintam desencorajados. Nela há uma dosagem equilibrada entre o trabalho manual e o tempo de repouso, de oração e estudo. Ora et labora, oração e trabalho, era seu lema. Oração transformada em trabalho e trabalho em oração pela fé e obediência. O convívio fraterno completa o equilíbrio psicológico. Os mosteiros beneditinos se tornaram, na Idade Média, centros de civilização integral, faróis de evangelização e ciência, escolas de agricultura. Deram à Igreja inúmeros homens de grande ciência e santidade. Das fileiras beneditinas saíram 23 papas, 5.000 bispos e os santos canonizados são cerca de 3.000. A poucos quilômetros de Monte Cassino, Santa Escolástica, irmã de São Bento, adotou a regra para as mulheres, dando origem às monjas beneditinas. São Bento faleceu em Monte Cassino em 547, no dia 21 de março, com 67 anos de idade. Sua figura histórica agigantou-se cada vez mais, encontrando larga ressonância na literatura, na arte e, sobretudo, na vida religiosa consagrada. A Igreja o reconhece como padroeiro da Europa. A antiga tradição beneditina colocou sua festa no dia 11 de julho como o nome de patrocínio. E também São Bento tem uma história bonita de compaixão animal, porque ele tinha amizade com um corvo que todos os dias vinha à sua janela e tomava café, né, com São Bento. São Bento era muito invejado e odiado por causa da sua santidade. Inclusive, um padre que morria de inveja de São Bento quis matá-lo, o padre chamado Florencio. Em 529, por causa dessa inveja, Florencio manda ao São Bento um pão, só que esse pão é envenenado. Mas São Bento deu o pão ao seu amigo Corvo, que todos os dias vinha comer de suas mãos, e ordenou ao Corvo que levasse aquele pão para bem longe, onde não pudesse ser encontrado. E assim o Corvo fez. Pegou o pão envenenado e levou para um lugar bem distante, e depois voltou para tomar o seu café, como sempre fazia, com São Bento. Que Deus abençoe você, abençoada noite, paz e bem.